Eu vi primeiro como um erro da vista, desses que o cansaço inventa quando a noite foi curta demais. O dia ainda nem tinha se decidido se ia nascer quando eu descia a BR-78, o rádio chiando baixo para não me acordar mais do que já estava, o corpo duro de noites mal dormidas e a cabeça pesada de pensamentos que nunca terminam. O asfalto ainda guardava o frio da madrugada e o cheiro de diesel misturado com poeira entrava pela fresta da janela como uma lembrança antiga que eu não conseguia espantar. Foi num trecho em que o acostamento vira terra batida e o mato cresce rente, fechado, que aquilo apareceu. Não combinava com nada. Não combinava com estrada, com horário, com rotina. Era uma jovem caída de lado, o corpo torto como se tivesse sido largado ali sem cuidado, as mãos presas por trás, a boca amordaçada com um pano sujo, os olhos arregalados, vidrados em mim antes mesmo de eu ter certeza do que estava vendo. Não havia pedido de socorro em voz alta, só aquele olhar desesperado que atravessa o peito da gente. Meu pé afrouxou no acelerador por instinto e na mesma hora o medo subiu como um calor ruim pela espinha. Pensei em seguir. Pensei no frete que pagaria o aluguel atrasado, no dono da carga que não aceita atraso, no telefone tocando mais tarde com cobrança. Pensei naquele erro antigo que carrego como pedra no bolso, o que me afastou do meu filho e me ensinou a nunca mais me meter em coisa que não é minha. Pensei em tudo isso em segundos. O motor vibrava sob minhas mãos como um aviso. Mas o silêncio ali era pesado demais. Não era o silêncio normal da estrada cedo. Era um silêncio que gruda na pele. Pisei no freio e encostei. Quando desci, o calor já começava a subir do chão e o suor ardeu nos olhos antes mesmo de eu chegar perto. Ela tremia. Não sei se de frio, de medo ou de sede. Quando me aproximei, vi as marcas nos pulsos, vi o pano enfiado na boca, senti um cheiro forte de combustível misturado com terra úmida. Olhei em volta, o mato fechado, a curva logo atrás, a estrada vazia. Tudo em mim dizia para ir embora. Mesmo assim, puxei o canivete do bolso, as mãos tremiam. Cortei as amarras devagar, como quem tenta não acordar alguém dormindo. Ela gemou baixo quando o pano saiu da boca, um som seco, de garganta arranhada. Foi aí que percebi o rastro. Marcas de pneu recentes no barro, passos apressados indo em direção ao mato, o cheiro de combustível mais forte do que deveria. A sensação de estar sendo observado colou em mim como poeira fina. Eu não vi ninguém, mas senti aquela presença invisível que faz a gente olhar por cima do ombro sem saber por quê. Ela tentou falar e não conseguiu. A voz não saía, a boca rachada, os lábios secos. Dei água aos poucos, a garrafa quase vazia. Ela bebeu como quem pede desculpa por estar viva. Disse que se chamava Noêmia quando conseguiu juntar forças. O nome saiu fraco, mas saiu. Coloquei-a no banco do carona e liguei o caminhão. Cada quilômetro rodado parecia um erro novo se acumulando em cima do outro. O caminhão ficou pesado de um jeito diferente, não de carga, mas de decisão. O caminho parecia errado, mesmo sendo o de sempre. O medo crescia a cada curva, a cada retrovisor que eu checava mais do que o normal. O sol subia rápido, o calor entrava pela cabine, a fome apertava o estômago e a cabeça latejava. Ela tremia de sede e pavor, encolhida, olhando tudo como se qualquer coisa pudesse ser o fim. Enquanto dirigia, a culpa foi se infiltrando. Eu já tinha fugido das consequências antes. Tinha ido embora quando precisava ficar. Tinha escolhido o mais fácil achando que era o melhor. Agora, ao ajudar aquela moça, eu sentia que estava abrindo de novo a ferida antiga, aquela que nunca fecha direito. A estrada me testava o corpo e a cabeça, e eu me perguntava se não deveria ter ido embora quando ainda dava tempo. O silêncio dentro da cabine era pesado quanto o de fora. Quando o dia clareou de vez, percebi que precisava decidir. Não dava para rodar sem rumo, não dava para pedir ajuda, não dava para fingir que aquilo não estava acontecendo.
Fiz uma escolha simples e dura, não a mais fácil, mas a que eu sabia que era a mais justa. E no exato momento em que virei o volante para seguir esse caminho, vi pelo retrovisor algo se movendo rápido demais na curva atrás de nós, e o peso da decisão caiu inteiro sobre meus ombros, com a certeza de que alguém sabia exatamente para onde eu estava indo. O caminhão seguiu pesado depois daquela curva, como se cada metro de asfalto estivesse grudando nas rodas. Eu não precisava olhar no retrovisor para saber que não estava mais sozinho naquela decisão. A sensação era física, quase palpável. Um aperto no peito que não vinha só do calor nem do cansaço. O sol já tinha subido de vez, batendo forte no para-brisa, fazendo o asfalto brilhar como se estivesse molhado. Noêmia permanecia quieta no banco do carona, o corpo encolhido, as mãos agora livres repousando no colo, mas ainda marcadas, arroxeadas. Ela respirava curto, com cuidado, como quem tem medo até do próprio ar. Segui por alguns quilômetros sem falar nada. O rádio continuava chiando baixo, uma música antiga que eu nem reconhecia direito. Aquela trilha involuntária da estrada, sempre presente, sempre indiferente ao que acontece dentro da cabine. A fome começou a doer. Uma dor funda, mas não era nada comparada ao peso que crescia dentro da cabeça. Cada placa que passava parecia perguntar se eu tinha certeza. Eu não tinha. Nunca tenho. Mas continuei. Depois de um tempo, ela se mexeu. Virou o rosto devagar na minha direção, como se qualquer movimento pudesse chamar a atenção de alguém invisível. A voz saiu fraca, arranhada. Perguntou para onde a gente estava indo. Demorei alguns segundos para responder, não porque não sabia o caminho, mas porque não sabia explicar a escolha. Disse que havia um posto antigo mais à frente, fora do fluxo principal, desses que caminhoneiro velho ainda conhece. Um lugar onde dava para parar, dar água, pensar. Não falei o resto, o que realmente me preocupava. Ela assentiu com a cabeça como quem aceita qualquer coisa desde que não seja deixada sozinha. Quando encostei no posto, o sol já castigava de verdade. O pátio estava quase vazio, só um caminhão estacionado mais longe e um carro velho perto das bombas. O cheiro de óleo queimado e café requentado se misturava no ar. Desci primeiro, olhando em volta antes de ajudar Noêmia. Não vi ninguém suspeito, mas isso não me tranquilizou. Nunca tranquiliza. Ela desceu com dificuldade, as pernas bambas. Segurei pelo braço, sentindo o quanto estava leve demais. Aquilo me incomodou mais do que deveria. Levei-a até a sombra lateral do prédio. Pedi água ao frentista, um rapaz magro, olhar cansado, que não fez perguntas. Ainda bem. Enquanto ela bebia devagar, eu observava o movimento da estrada. Cada carro que passava parecia diminuir a velocidade por um segundo a mais. Ou era só coisa da minha cabeça? Sempre pode ser. Ela me contou aos poucos, entre goles de água, que tinha sido levada durante a noite. Não disse de onde nem por quem. Disse que tudo aconteceu rápido demais, que não houve explicação, só mãos, pano na boca, cheiro de combustível. Disse que achou que não ia acordar mais. Quando falou isso, desviou o olhar, como se tivesse vergonha de ainda estar ali. Aquilo me atingiu num lugar fundo, aquele mesmo onde mora o arrependimento antigo. Eu conhecia aquela sensação de achar que não merecia outra chance. Fiquei pouco tempo no posto. Não queria criar rotina, não queria ser lembrado. Paguei em dinheiro, voltei para o caminhão. Antes de sair, olhei mais uma vez em volta. Foi então que vi, do outro lado da pista, um carro parado no acostamento, longe demais para ser detalhe, perto demais para ser coincidência. Um carro escuro, sem movimento visível. O vidro refletia o sol, impossível ver quem estava dentro. O frentista não reparou, ou fingiu não reparar. Entrei rápido na cabine e liguei o motor. Não comentei nada com Noêmia, mas ela percebeu. O corpo dela enrijeceu, os olhos voltaram para o retrovisor. Perguntou se tinha algo errado. Eu disse que não, que era só pressa. Menti mal, mas menti. O caminhão ganhou velocidade devagar, como sempre. Pelo retrovisor vi o carro se mexer. Não arrancou, mas virou levemente as rodas, alinhando com a pista. Aquilo foi o suficiente para o suor escorrer frio pelas costas. Segui adiante, mantendo uma velocidade constante, tentando parecer apenas mais um.
O carro atrás continuava lá, às vezes mais perto, às vezes mais longe, nunca sumia de vez. Cada curva era um teste de nervo, cada subida um alívio curto. Em um trecho de sombra, senti o celular vibrar no bolso. Não atendi. Não podia. Qualquer ligação era rastro. O medo agora não era só por mim, era por ela, e isso muda tudo. Percebi ali que não dava mais para improvisar. Precisava de um plano, mesmo que ruim. Precisava de um lugar onde aquela presença não tivesse tanta vantagem. Quando avistei a placa pequena, quase apagada, indicando uma estrada de terra à direita, tomei a decisão sem avisar. Virei o volante de uma vez. O caminhão sacudiu, a poeira subiu, e pelo retrovisor vi o carro frear forte, hesitar por um segundo longo demais. Esse segundo foi tudo. Entrei na estrada de terra sentindo o coração martelar no peito, sem saber se tinha acabado de escapar ou se tinha acabado de se enfiar no pior caminho possível, enquanto Noemi assegurava o banco com força e me olhava em silêncio, como se essa escolha tivesse selado algo que nenhum de nós teria como desfazer. A estrada de terra parecia não acabar nunca, mesmo sabendo que não podia ter mais do que alguns quilômetros. Cada buraco sacudia o caminhão e fazia o corpo reclamar, a coluna gritar, mas eu não diminuí. A poeira subia grossa atrás de nós, formando uma nuvem que engolia o retrovisor. Se alguém viesse atrás, teria dificuldade de enxergar. Pelo menos era isso que eu dizia para mim mesmo. O calor era seco, o ar pesado, e o gosto de terra entrou pela boca como se fizesse parte da respiração. Noêmia não disse nada. Segurava o banco com força, os dedos brancos de tensão. O silêncio dela era mais alto que qualquer pergunta. Eu sentia que aquela virada tinha mudado alguma coisa de vez. Não era mais só socorro improvisado, era fuga, e fuga sempre cobra um preço. Depois de um tempo que parecia maior do que realmente foi, a estrada de terra terminou num descampado irregular, cercado por árvores tortas e capim alto. Parei o caminhão atrás de um pequeno barranco, desliguei o motor e fiquei imóvel por alguns segundos, ouvindo apenas o estalo do metal quente esfriando e o som distante dos insetos. Meu coração batia tão forte que parecia denunciar nossa presença. Olhei pelo retrovisor. Nada. Só poeira assentando devagar. Desci com cuidado. O cheiro de terra quente misturado com vegetação seca me trouxe uma lembrança antiga de infância, de quando eu ainda achava que o mundo era simples. Dei a volta no caminhão, conferi em volta. Nada de pegadas recentes além das nossas. Voltei para a cabine. Noêmia me brava como se esperasse uma sentença. Disse que precisávamos ficar ali um pouco, deixar qualquer rastro esfriar. Ela assentiu, mas os olhos estavam vidrados em algum ponto distante, como se estivesse revivendo algo. Ofereci água de novo. Ela bebeu pouco, devagar, com medo de acabar. A garrafa estava quase no fim. Aquilo me fez pensar no quanto tudo era limitado. Água, tempo, escolhas. Depois de alguns minutos ela começou a falar, sem que eu perguntasse. Disse que não sabia quem tinha feito aquilo com ela, mas sabia por quê. Falou que tinha visto algo que não devia, escutado uma conversa errada, reconhecido uma voz que não podia ser reconhecida. Não entrou em detalhes. Disse apenas que quando percebeu o que entendia, já era tarde demais. O mundo tinha encolhido rápida, virado um corredor sem saída. Quando terminou, fechou os olhos e ficou quieta. Não pediu nada. Aquilo me deu mais medo do que qualquer pedido. Enquanto ela falava, eu pensava no meu filho. Pensava na última vez que o vi, pequeno ainda, me olhando da porta enquanto eu colocava a mochila no ombro. Pensava em como prometi voltar logo e como essa promessa foi se perdendo no tempo, engolida por trabalho, orgulho e silêncio. Aquela culpa antiga agora parecia me encarar de frente, me cobrando coerência. Ficar ou ir embora, de novo. Ficamos ali tempo demais para meu gosto. O sol avançava, a sombra mudava de lugar. Liguei o motor outra vez. Disse que iríamos seguir por rotas menores, evitar cidades grandes. Não falei que não tinha plano nenhum além disso. A estrada voltou a ser asfalto mais à frente, estreita, mal conservada, daquelas que quase ninguém usa. Melhor assim. Rodamos horas quase sem cruzar ninguém. O cansaço começou a bater pesado, um peso atrás dos olhos, uma lentidão perigosa nos reflexos. Eu mascava um pedaço de pão velho que encontrei na bolsa, seco, sem gosto. Dividi com ela.
Noêmia comeu pouco, mas comeu. Cada gesto simples parecia um avanço. No meio da tarde, o céu começou a fechar de repente. Nuvens escuras se juntaram rápido demais e o vento levantou a poeira da estrada. Logo a chuva caiu grossa, pesada, batendo no para-brisa com força. A visibilidade diminuiu. Aquilo me deu um alívio estranho. Chuva apaga rastro, confunde cheiro, muda planos, mas também traz risco. Estrada ruim, cansaço, tensão. Foi num trecho de curva fechada que vi algo que fez o estômago gelar. Marcas de pneu recentes, fundos demais para serem antigas, indo no mesmo sentido que nós. Não eram de caminhão, eram de carro. O mesmo tipo de marca que eu tinha visto antes, lá atrás. Não disse nada, mas apertei o volante com força. Pouco depois vi pelo retrovisor um farol surgindo fraco, distante, piscando entre a cortina de chuva. Um só. Depois 2. O carro estava de volta, mais perto agora. Não dava mais para fingir. Noêmia percebeu. O corpo dela travou. A mão buscou apoio no painel. Ela não perguntou, não precisava. A chuva apertou. O céu escureceu como se fosse fim de dia, mesmo ainda sendo tarde. A estrada ficou escorregadia. Eu tinha que manter a velocidade certa, nem rápido demais para não perder o controle, nem lento demais para virar alvo fácil. O carro atrás se aproximava aos poucos, confiante. Conhecia aquela estrada melhor do que eu? Ou simplesmente não tinha medo? Meu celular vibrou de novo no bolso. Ignorei. Qualquer distração podia ser o fim. A respiração ficou curta. O passado, o presente, tudo parecia se apertar dentro da cabine. Eu já não pensava em aluguel atrasado, nem em frete. Pensava só em chegar vivo a algum lugar onde aquela perseguição tivesse que acabar. Mais à frente, vi uma placa quase caída indicando uma ponte estreita, antiga, dessas que só passa um veículo por vez. O rio embaixo estava cheio por causa da chuva. Tomei a decisão num impulso. Acelerei um pouco, só o suficiente. Entrei na ponte sentindo o caminhão vibrar diferente. Olhei pelo retrovisor. O carro vinha logo atrás, rápido demais. Quando cheguei ao meio da ponte, ouvi o som seco, metálico, de algo batendo na lateral do caminhão, seguido de um tranco forte que me fez perder o controle por um segundo. E naquele instante, eu soube que não era mais só perseguição, era confronto, e que a estrada não ia nos dar mais nenhuma chance de escolher com calma. O impacto me arrancou o ar dos pulmões por um segundo inteiro. O caminhão balançou, a ponte gemeu sob o peso e a chuva transformou o mundo numa cortina cinza. Segurei o volante com tudo que tinha, sentindo o pneu dianteiro escorregar antes de recuperar tração. O som metálico ainda vibrava nos ouvidos quando alinhei de novo no centro da ponte, avançando metro por metro como quem atravessa um campo minado. Noêmia gritou baixo, um som preso, e se agarrou ao cinto com força. Não olhei para trás. Olhar seria admitir o medo. Quando saímos da ponte, joguei o caminhão para a direita numa entrada de terra que eu quase não tinha visto, uma espécie de recuo aberto pela enxurrada, fundo o bastante para esconder o eixo traseiro. Freiei com cuidado e desliguei o motor. O silêncio caiu de repente, pesado, cortado apenas pela chuva batendo nas folhas e pelo tic-tac do metal esfriando. Meu coração parecia grande demais dentro do peito. Respirei devagar, contando, tentando não deixar o pânico assumir o controle. Noêmia tremia inteira. Encostei a mão no braço dela sem pensar, um gesto simples, quase automático. Ela me olhou com aqueles olhos fundos e cansados e eu vi ali uma confiança frágil dessas que se quebram fácil. Sussurrei para ficar quieta. Ela assentiu. Ficamos assim, imóveis, enquanto o barulho do rio inchado crescia lá embaixo. O carro passou pela entrada sem nos ver, lento, cauteloso. Vi as luzes varrerem a estrada e seguirem adiante. Esperei mais alguns minutos antes de ligar o motor de novo. Saímos devagar, voltando ao asfalto com a sensação de que qualquer movimento em falso poderia chamar atenção. A chuva começou a diminuir, mas o céu continuava baixo, pesado, prometendo mais. Seguimos por uma estrada secundária que eu lembrava vagamente de outras viagens. Era daquelas que serpenteiam por pequenas propriedades, cercas tortas, placas improvisadas. Não havia pressa agora, só a necessidade de não errar.
O cansaço batia em ondas e eu sentia a cabeça pesada, os olhos ardendo. Precisava parar em algum lugar seguro, mas segurança era a palavra grande demais para aquele dia. Paramos num recuo sob árvores grossas quando a tarde começou a cair de vez. O cheiro de terra molhada era forte, quase doce. Dividi o último gole de água com Noêmia e fiquei olhando o horizonte cinza, pensando no que vinha depois. Ela quebrou o silêncio, a voz ainda fraca. Disse que se algo acontecesse comigo, eu deveria deixá-la ali e seguir. A frase veio simples, sem drama. Aquilo me atravessou. Disse que não falasse assim. Disse que a gente ia dar um jeito. Não expliquei qual. Contei a ela um pedaço da minha história que quase ninguém conhece. Falei do meu filho, do dia em que escolhi trabalhar em vez de ficar, do orgulho que me impediu de pedir desculpa cedo. Falei da estrada como fuga e castigo. Ela ouviu sem interromper. Quando terminei, disse que entendia, que às vezes a gente só percebe o tamanho das escolhas quando já está longe demais para voltar. Aquilo me fez engolir seco. Talvez fosse isso que a estrada estivesse me cobrando agora. Ficar. Quando retomamos, o céu escureceu de vez. A chuva voltou em pancadas, mas menos violenta. Eu mantinha a velocidade constante, atento a qualquer sinal. O retrovisor ficou limpo por um tempo longo o bastante para me dar uma falsa esperança. Foi então que o celular vibrou de novo. Dessa vez, atendi sem pensar. O volume baixo, a voz contida. Era uma mensagem curta, sem número conhecido, sem texto além de 3 palavras. Nós vimos você. Meu estômago revirou. Desliguei o telefone e joguei no porta-luvas. Não disse nada a Noêmia. Não precisava. Pouco depois, avistei uma pequena cidade à frente, daquelas que surgem do nada, com poucas luzes e uma rua principal só. Entrar ali podia ser risco, mas passar direto também. Decidi entrar. Reduzi a velocidade, misturei-me ao pouco movimento, virei 2 vezes sem sinalizar demais, estacionei perto de um mercado já fechado. As luzes amarelas dos postes criavam sombras longas no asfalto molhado. Ajudei Noêmia a descer e a caminhar até uma marquise. Ela mancava levemente, mas seguia. Ficamos ali, observando. Nada parecia fora do normal, e isso me deixava mais tenso ainda. Em cidade pequena, o estranho é sempre percebido. Eu era o estranho. Enquanto eu pensava no próximo passo, vi um carro escuro estacionar do outro lado da praça, discreto demais para ser coincidência. As luzes apagaram, o motor desligou. Não vi ninguém descer. O silêncio se alongou. O peso da decisão voltou com força total. Ficar ali significava confronto. Sair agora podia ser pior. Olhei para Noêmia. Ela entendeu antes de eu falar. A mão dela apertou meu braço com força surpreendente. Disse apenas que confiava. Aquela palavra simples me ancorou. Respirei fundo, ajeitei o boné e dei um passo para fora da sombra, sabendo que a partir daquele momento qualquer escolha teria consequências que não dava mais para adiar. Enquanto a porta do carro escuro se abriu devagar, rangendo no meio da chuva fina, anunciando que o acerto final estava prestes a começar. Eu fiquei parado por um segundo que pareceu durar mais do que devia, sentindo a chuva fina bater no rosto e escorrer pelo boné. A porta do carro escuro abriu devagar, sem pressa, como quem quer mostrar que não tem medo. Um homem saiu, depois outro. Nenhum deles parecia apressado. Não tinham aquele jeito de quem veio resolver algo rápido. Era o contrário. Andavam como se aquele pedaço de cidade já fosse deles. Meu estômago embrulhou, mas eu não recuei. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu não recuei. Eles pararam a alguns metros de distância. Não chegaram perto demais. Um deles falou primeiro, a voz calma demais para aquela situação. Disse meu nome completo sem errar uma letra. Aquilo foi como um soco silencioso. Disse que eu tinha feito uma escolha ruim, que tinha me metido onde não devia. Disse que eu ainda podia ir embora, que ninguém queria confusão, que bastava deixar a moça ali e seguir meu caminho. As palavras vinham macias, ensaiadas, como oferta.
Olhei para Noêmia. Ela estava pálida, mas em pé, segurando firme no meu braço. Senti o peso do corpo dela apoiado em mim e entendi com uma clareza estranha que aquilo era ficar. Não no sentido romântico ou heróico, mas no mais simples possível. Ficar é não sair correndo quando tudo em você manda ir embora. Respondi que não. Só isso. Não dei discurso, não xinguei, não ameacei. Disse não e fiquei em silêncio. O outro homem deu um passo à frente, irritado. Falou que eu não entendia o tamanho do problema, que aquilo não ia acabar ali, que a estrada é longa e cheia de acidentes. Falou como quem não precisa levantar a voz para intimidar. Enquanto ele falava, percebi algo que não tinha percebido antes. Eles não estavam tão seguros assim. Se estivessem, não estariam ali conversando, estariam agindo. Aquilo me deu uma coragem estranha, calma, quase fria. Eu disse que a estrada também tem gente que vê, que lembra, que fala. Disse que aquela cidade era pequena, que todo mundo ali estava olhando, mesmo fingindo não olhar. Disse que eles podiam ir embora agora e fingir que nada tinha acontecido, ou podiam continuar e fazer barulho demais. Não era ameaça, era constatação. Eles se entreolharam. Um silêncio pesado caiu entre nós. A chuva continuava fina, insistente, como se marcasse o tempo. Noêmia então fez algo que eu não esperava. Deu um passo à frente. A voz saiu trêmula, mas saiu. Disse que não tinha mais medo. Não porque era forte, mas porque já tinham tirado tudo dela. Disse que viver escondida não era viver. Disse que se fosse para acabar, que acabasse ali, à luz, com gente vendo. As palavras não eram bonitas, mas eram verdadeiras. Eu senti um nó na garganta. Aquela mulher que eu tinha encontrado amarrada agora estava ali, em pé, escolhendo ficar também. Os homens ficaram em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. O primeiro suspirou fundo, como quem perde uma discussão que não pode ganhar sem custo alto demais. Disse que eu estava fazendo a coisa mais difícil. Não disse que eu estava errado. Disse que eu ia me arrepender. Depois virou as costas. O outro ainda olhou uma última vez, um olhar carregado de aviso, e seguiu. Entraram no carro e foram embora sem acelerar, como se não quisessem chamar a atenção. As luzes se afastaram e desapareceram na curva. Eu fiquei ali parado, sentindo as pernas finalmente tremerem agora que tudo tinha passado. Não de medo, mas de descarga. Sentei no meio-fio, puxando Noêmia comigo para a sombra da marquise. Ficamos ali por um tempo longo, só respirando. A cidade continuava vivendo ao redor. Alguém fechando janela, um cachorro latindo ao longe, um rádio ligado em alguma casa. Vida normal. Isso me emocionou mais do que devia. Depois fui até um bar pequeno ainda aberto na esquina. Falei com o dono, um senhor de olhar atento. Expliquei só o necessário. Ele não fez perguntas demais. Arrumou um quarto simples nos fundos, desses de descanso, e trouxe água, comida quente. Noêmia comeu devagar, como quem aprende de novo. Eu comi em silêncio, sentindo o cansaço se espalhar por todo o corpo. Naquela noite eu não dormi direito, mas também não fugi. Fiquei ali. No dia seguinte, com a luz clara da manhã, fizemos o que precisava ser feito, do jeito certo, sem correria, sem esconder. Foi difícil, foi lento, foi pesado, mas foi humano. A estrada não resolveu tudo sozinha. Ela nunca resolve. Mas ela me ensinou que redenção não vem de atos grandes, nem de finais limpos. Vem de ficar quando tudo manda ir embora. De aceitar o peso da decisão e seguir carregando, quilômetro por quilômetro, sabendo que algumas escolhas não aliviam a carga, mas fazem a viagem valer a pena.